Vou passar agora a outra aula que nós vamos ter aqui também. Professora Glícia é a psicóloga, perita do Tribunal de Justiça, vem atuando muito diretamente nessa questão de alienação parental. E um nome importantíssimo, né, nos últimos tempos, né, nessa temática. Então, vem se tornando aí referência no tema. Agradeço muitíssimo a sua presença. Vamos te ouvir agora. Bom dia a todos. Ligar, né? Bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite feito pela Dani, dizer que todas as vezes que eu vejo uma OAB que cria uma comissão de estudos sobre alienação parental, eu fico muito feliz, porque realmente nós precisamos muito de estudar sobre esse fenômeno, né? Cada vez mais ele tem mostrado várias facetas, né? O Rolf trouxe aqui a questão do suicídio, a Andréia trouxe a questão da impotência do Poder Judiciário e, de fato, é um fenômeno que suscita em nós várias questões e precisamos muito estudar e entender melhor tudo isso, né? Parabenizar a comissão, agradecer a presença, cumprimentar na presença da Dani os demais membros, a Natasha, a Andréia, meu amigo professor Rolf Madaleno. Obrigada, Rolf. Eu fico muito emocionada de estar ao lado do Rolf, numa mesa com ele, porque o Rolf é doutrinador e foi meu professor. Eu li muito sobre alienação parental nos artigos e nos livros do Rolf. E estar ao seu lado, para mim, Rolf, é uma grande honra. Bom, eu quero começar trazendo aqui algumas questões, mas eu trouxe um vídeo de 1 minuto para a gente poder passar. É o vídeo de um pai que eu atendi. Eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça, atuo na comarca da capital, atendendo nas varas de família e juiz orfanológico também. Já trabalhei em vara criminal, nas ações de estupro de vulnerável, também sou capacitadora de entrevistas forenses, trabalho no depoimento especial de crianças e adolescentes. E também já atuei em infância, ou seja, já um mix, uma psicóloga mix do Tribunal de Justiça há 24 anos, mas principalmente na capital, nas varas de família desde o início. E eu cada vez mais tenho trazido para os debates vídeos de pessoas reais, porque nós precisamos de falar das questões, da forma como elas se apresentam no tribunal. Uma coisa é o debate acadêmico, outra coisa é a realidade. E na realidade, a alienação parental existe. Sempre existiu, desde que eu entrei no Poder Judiciário em 98, eu me deparei com casos assim. E felizmente nós tivemos a lei em 2010 que deu esse nome. E também, felizmente, a gente tem juízes que anterior à lei, poucos mais tínhamos, que já declaravam esse fenômeno e já impunham medidas que eram medidas para tentar coibir essa prática abusiva, né? Porque a alienação parental ela tem natureza jurídica de abuso moral contra a criança e violência psicológica contra a criança e adolescente. Isso está no artigo 3º da Lei 12.318 e isso está no artigo 4º da Lei 13.431, que é a Lei de Depoimento Especial. Então, eu concordo com a Andréia quando ela fala que a alienação parental é uma coisa muito grave, porque é violência. E às vezes me irrita um pouco essa banalização dessa violência psicológica, porque quando fala em violência física, todo mundo fica bem apavorado. Mas quando fala em violência psicológica, como é algo invisível, que ninguém está vendo e os sintomas demoram um tempo para aparecer, é como se aquilo não existisse. Então nós precisamos dar uma atenção às violências psicológicas e morais sofridas pela criança quando os pais se separam. E a criança vive isso durante muitos anos e os efeitos da alienação parental não ficam só na infância. Alienação parental é um problema de saúde pública. Nós temos estudos que demonstram que pessoas que sofreram alienação parental, elas têm mais tendência ao consumo de drogas e de cometer suicídio. Nós temos estudos que falam que pessoas que sofreram alienação parental têm mais dificuldade de se manter em emprego, porque tem dificuldade em frustração. Então, a primeira frustração na relação de emprego, a pessoa muda de emprego. Isso tem um impacto econômico e social importante. Nós temos estudos que falam de famílias disfuncionais porque foram filhos de alienação parental. Então, eles se tornam pais que praticam também alienação parental. Eles repetem uma história. Estamos falando aqui de uma alienação parental transgeracional. Tudo isso que eu estou falando, isso é ciência, tá, gente? Isso não é achismo. São estudos que comprovam a existência desse fenômeno e o impacto disso na vida das pessoas. Então, precisamos muito estudar sobre isso.
E eu trouxe o vídeo desse paizinho que a gente vai ouvir agora. Ele tem 1 minuto e meio. E a história concreta dele ele é um pai, separou da mãe do filho, e após a separação, o filho disse que não queria mais vê-lo. Na época, o menino tinha 8 anos de idade. O menino disse que não queria conviver com ele porque ele estava namorando a professora do colégio. Então, meses após a separação, esse pai começou a namorar a professora, que era uma professora do filho, uma das professoras, porque ele estava naquela fase do 5º ao 8º ano, do primeiro ciclo do fundamental, que tem 3, 4 professores. E isso virou uma questão na comunidade, virou uma questão ali naquela comunidade escolar. O menino não queria mais ir à aula, o menino não queria mais estudar, o menino queria mudar de escola, a mãe queria que ele mudasse de escola, o pai não aceitava porque ele estudava lá desde os 3, 4 anos de idade. Ele era muito engajado, ele fazia danças folclóricas, ele era um garoto muito ativo, muito participativo no colégio. Então o conflito começou a partir desse fato, que foi o namoro do pai com a professora do filho, e a partir daí o filho começou a dizer que não queria ir. E esse menino, aconteceu um fato que foi, uma vez ele estava indo para o colégio, ele levou dentro da mochila uma carta e um canivete. E aí esse canivete caiu da mochila durante o transporte escolar e a moça da van viu a carta e viu o canivete. E a carta era uma carta onde ele dizia: vou matar o meu pai, vou matar a minha professora e vou me matar. E vou atear fogo na escola com esse canivete. Essa notícia chegou no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar acionou o advogado acionou a juíza, porque já tinha um processo em curso, e esse menino foi parar lá no final de uma sexta-feira à tarde, porque a juíza estava assustada com a ideia dele poder se matar, já que aquele final de semana era o final de semana que ele ia estar com o pai, por decisão judicial. E eu fui escutar esse menino, eu e a minha antiga estagiária, e ao final de 1h30 de conversa, ele fez um desenho, e conversando com ele, nós pudemos entender claramente que ele não queria se matar. Ele só queria que aquela tortura, aquela pressão de ele não poder ver o pai, aquela fofocada toda do colégio sobre o pai estar namorando a professora dele, que aquilo deixasse de existir. Porque ele amava o pai, ele amava a professora, ele queria continuar naquela escola, ele só não queria aquele inferno que se criou em torno disso, gerado pela mãe, pelas amigas da mãe, por questões morais que perpassam a nossa sociedade, porque aí fez um grupo de mães contra a professora, a escola partiu ao meio e o menino estava partido ao meio. Então nós sugerimos um convívio inicial provisoriamente feito em lugar público, onde eles pudessem sair e comer uma pizza por 2 horinhas numa sexta-feira. Isso nunca conseguiu ser implementado, porque todas as vezes que o pai foi buscar o filho, teve uma discussão entre ele e a mãe na porta de casa. Em seguida, o juiz proibiu que a mãe descesse para entregar o filho, que fosse uma vizinha ou alguém, enfim, com alguma autorização. Essa vizinha passou a descer com uma câmera de GoPro na cabeça para filmar como o filho não queria ir. Então ela descia, supostamente colaborando, parava na calçada e dizia: vai fulano, vai encontrar o seu pai. E ele dizia: não vou. Vai fulano. Ela insistia até que o menino gritava: eu não vou, tá vendo que eu não quero ir. Tudo isso gravado pela GoPro, e isso anexa no processo. A senhora juíza, a senhora tá vendo que o garoto não quer ir? Mas não se leva em conta que ele está sendo filmado, registrado, para mostrar para a mãe dele como ele está fazendo. Tudo isso tem um nome, isso se chama uma teatralização, uma encenação encomendada. Esse é o nome técnico que a gente dá para essa atuação da criança. O processo foi crescendo, foi virando um monstro, o tempo passou, voltou para a reavaliação, sugerimos um convívio, conversamos com o pai, terapia compulsória para a mãe, multa para a mãe. Anos depois, esse processo voltou. 6 anos depois, o garoto agora está com 14 anos. E ele não vê o pai desde os 8 anos de idade. E o pai não vê ele. E o pai agora foi à justiça e fez uma declaração. Voltou com a seguinte decisão judicial: queira Lúcia, a psicóloga, sugerir uma forma possível de convivência. E é dessa falência, Rolf, que a gente estava falando agora há pouco, né? Porque, na realidade, o que a gente percebe quando a gente fala de alienação parental é que paira uma impotência sobre nós. Como que a justiça vai fazer para dar conta dessa situação? Porque tem um jovem de 14 anos que se nega a entrar no carro com o pai dele. Não tem nada que faça que ele entre, não tem nenhum psicólogo que convença. A juíza não convence, nem a juíza dizendo que vai multar a mãe dele ou que vai inverter a guarda. A juíza, quando fez isso, ele disse que ia se matar também. Ou seja,
E sobre isso eu escrevi um artigo que diz o seguinte: manda quem não pode e obedece quem tem juízo. Onde eu critico essa lógica perversa da proteção. Quando o Estado perdeu para a criança, deixou que a criança mandasse nele, Estado juiz, nós criamos esses filhos tiranos, porque as crianças crescem achando que aquilo que elas disserem é aquilo que o juiz vai ter que decidir, porque se não decidir eu me mato. E agora mudamos então. Então não é o Estado que protege a criança, é a criança que manda no Estado. E o Estado obedece, porque tem medo da criança se matar, obviamente. Então esse reinado infantil, eu queria muito que a Andréia estivesse aqui, porque esse reinado infantil ele surge de uma lógica narcísica, de não poder contrariar a criança. Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Tá bom, filho, você vai se você quiser. E quantas vezes isso é dito para uma criança numa situação de conflito entre pai e mãe? Então isso me preocupa muito, porque quando a gente permite que a criança escolha se ela quer ir ou não quer ir, lá na frente ela vai dizer que não quer ir e não tem nada que faça que ela vá. Quando o certo deveria ter ido, ter sido forçada a ir, quando ela ainda era pequena. Olha, você vai sim. Porque assim como você toma vacina, você estuda, você tem colégio, você tem compromisso, tem limite. A palavra é essa. Talvez o Gardner tenha sido infeliz quando ele falou em terapia da ameaça. A terapia da ameaça nada mais é do que a imposição do limite. Olha, tem um limite. Se você não for, a sua mãe pode perder a guarda. Se você não for, o seu pai e você pode deixar de ser amigos para sempre. Se você não for, várias coisas podem acontecer. E essa conversa com a criança, com o adolescente, para explicar a ele as consequências do que pode acontecer e dizer que ele tem que ir porque ele está cumprindo uma ordem judicial, porque todos temos que cumprir ordens. O Estado, quando decide que vai, ele decide com base na Constituição. O juiz não decide que a criança vai ver o pai ou a mãe porque ele quer, porque ele acha bonito, não. É porque ele tem que decidir desse jeito. A Constituição obriga. O promotor, idem. O advogado, quando pede isso, é porque tem o artigo 227, tem o artigo 3º do ECA que fala que a criança é pessoa. Então, quando todos nós lutamos pelo convívio familiar, é porque está na lei. E se o que está na lei não for para ser cumprido, não precisava de lei. Então, nós precisamos de fazer cumprir a lei e nós estamos todos nos sentindo muito impotentes. Eu quero começar, eu quero já falar desse vídeo para poder fazer algumas outras ponderações a respeito dessa nossa impotência ouvindo esse pai. Ele equipara a justiça a um câncer. Ele falou textualmente: doutora, todas as vezes que eu entro aqui no tribunal, eu me sinto indo fazer sessões de quimioterapia. Porque a frustração dele é muito grande e a dor dele é muito grande. Podemos ouvir o vídeo, que tem 1 minuto e 30 segundos? Então, se você quiser contar para nós um pouco de onde tudo começou, por que você veio parar aqui e como as coisas estão hoje. Bom, eu vim parar aqui por causa do meu filho. Há mais de alguns anos, praticamente uns 5 a 6 anos, eu não tenho contato com ele. Tanto físico como até por palavras, eu perdi completamente. Ele passa do meu lado, me ignora completamente, e eu tô aqui lutando, tentando. Não vou conseguir, porque ele já tá com a cabeça completamente virada. Eu sou pai, sempre tive vontade de ser. Hoje eu não me sinto nada. Como eu disse, toda vez que eu venho aqui para essa sessão de quimioterapia, isso é um câncer. Então, se você quiser contar para nós um pouco Eu acho que de onde tudo começou, por que você veio parar aqui e como as coisas estão hoje. podemos parar porque está repetindo. A segunda parte então não veio. Vamos parar por aqui. Parece uma quimioterapia porque eu sinto como se eu tivesse um câncer. Essa é a fala dele. E aí eu queria trazer algumas perguntas, tentar responder isso, né? Eu acho que, assim, a Andréia falou uma coisa que me impactou, que foi a crítica que é feita à lei. Muitas pessoas acham que eu sou favorável à lei da alienação parental, que eu sou uma militante, uma ativista da lei. Eu não sou militante, nem ativista da lei. Eu sou militante
de uma criança ter direito a uma infância saudável, a uma convivência saudável. Se nós formos pensar, como a Andréia trouxe a perspectiva da lógica da família, da lógica da construção social, de por que nós temos uma lei para falar disso, nós temos uma lei para lembrar que a criança é criança, porque durante muito tempo e até hoje se praticam abusos contra essa pessoa, que é a criança. A criança na Idade Média, na Idade Antiga, ela era um nada, ela era um objeto. E somente recentemente, depois de um leading case, que foi no final dos idos dos anos 1800, nos Estados Unidos, com a criança Mary Ellen, que foi vítima de agressão pelos pais adotivos, que passou-se a se pensar sobre, precisamos ter leis que tratam sobre crianças. Porque até então, até 1876, não existia nenhuma lei que tratava de criança. Embora no estado de Nova York, foi onde esse caso foi levado à corte, já existia uma lei que tratava de animais. E o caso da Mary Ellen foi equiparado a um animal. Né? Percebam que não tinha lei de criança, mas tinha lei de animal. E por que não tinha lei de criança? Porque a criança não tinha nenhum lugar. A criança era tratada igualmente a um adulto. Ela tinha que obedecer, ela tinha que ser um objeto, ela era dada em troca de bens e pedras preciosas, as mulheres, as moças eram dadas em troca de bens e pedras preciosas, o homem detinha esse poder sobre a mulher e sobre os filhos, o filho mais velho, varão, assumia o poder da casa quando a mãe dele falecia, então ele passava a ser o próprio pai da mãe, olha que disfunção. E durante muitos anos foi assim. E o que a gente está vivendo hoje é um momento muito histórico e peculiar de mudança de paradigma. Nós estamos no meio do caminho. E talvez, Rolf, isso explique parte dessa nossa impotência, da nossa frustração. Porque nós temos, de um lado, uma lei que fala que a criança é pessoa. Não pode fazer isso com a criança porque a criança não é objeto. E quem pratica um ato de alienação, quem incute na formação psicológica da criança uma crença negativa a respeito das pessoas da família dela, dificultando o convívio, o direito do convívio que ela tem, isso é considerado um abuso moral. E isso é uma violência psicológica com ela. Porque retira dela esse direito fundamental de conviver com sua família. Então ela é pessoa, beleza. Porém, nós estamos muito frustrados porque a gente ainda não viu essa lei surtir efeito. A lei é muito nova. A lei só tem 12 anos. Então, eu concordo com o Rolf quando ele fala o nome dado ao psiquiatra que estudou esse tema foi muito importante, porque a gente pelo menos agora descobriu que isso tem um nome. Então aquilo tudo que eu vivi, que a Ana Basílio contou, que deu depoimento que viveu, que na época ela não sabia que tinha nome, que muitos de nós viveram e que vários processos do tribunal a gente atendia, tinham essa história, mas não tinha esse nome. Agora a gente sabe que tem um nome e que é algo que é abusivo. Então já caminhamos um pouco. Mas nós estamos ainda nos sentindo muito impotentes porque tem um sistema que está desarticulado, que ainda não está funcionando de forma ideal. A lei fala numa perícia feita por profissionais capacitados que saibam identificar esse fenômeno e propor ao juiz encaminhamentos. Olha, o Tribunal do Rio Grande do Sul tem 17 psicólogos. O Tribunal lá do Recife tem 32. Aqui no Rio, nós somos um tribunal atípico e estamos à frente de outros estados do Brasil. Nós temos 260 psicólogos em todo o estado. 263, mais especificamente. Então vocês são maravilhosos, o Rio está dando conta. Não estamos dando conta. Porque, como a Andréia falou, está existindo uma banalização da lei. Então, qualquer conflito de família, o advogado entra falando em alienação parental. E eu vou dizer para vocês que mais da metade não é alienação parental, na minha experiência. São muito poucos os que são alienação parental mesmo. O que tem de parecido com a alienação parental? Tem muitas coisas que se parecem com a alienação parental. Conflito de lealdade. É algo muito comum que a criança sente quando os pais se separam. E pode ser que ela tenha dificuldade de dizer para o pai alguma coisa, ou dificuldade para a mãe, que ela minta aqui e ali um pouquinho. E se isso é feito de forma esporádica, não repetitiva e ainda assim com dificuldade ao convívio, beleza, não é alienação parental, é um conflito de lealdade. Não vamos piorar aquilo que se apresenta e vamos tratar o que podemos melhorar a partir daí. Ansiedade de separação é um outro termo descrito por uma psicanalista, Melanie Klein,
que fala dessa ansiedade que uma criança apresenta quando ela é afastada de quem cuida dela. Muitas crianças repudiam o contato com o outro porque não que elas repudiem efetivamente esse outro, mas é porque elas sentem uma ansiedade muito grande quando são afastadas das figuras de cuidado. Aí a convivência não consegue ser implementada. Por quê? Tem que ajustar, talvez, o tempo de convivência. Não adianta você pegar uma criança muito colada com a mãe, grudada com a mãe, que dorme colado com a mãe até os 3 anos de idade, e o casal vai lá e faz um acordo. A partir dos 3 anos de idade passará a ter pernoite, como se fosse uma coisa instantânea. E aí a criança passa de um convívio quinzenal de 3 horas por dia na casa do pai a ficar o dia inteiro e a dormir de um dia para o outro. Nossa, vai ser um desastre, com toda certeza. Porque não se preparou essa criança para esse pernoite. Tinha que ter pensado num convívio gradativo, mais amplo, onde a mãe pudesse ir no primeiro momento, entregar na porta da casa do pai, para que a criança percebesse que não tem problema nenhum essa ida. Essas figuras simbólicas, a criança ir até a porta da casa é importante, a mãe, que é quem cuida, levar até a porta da casa do pai é importante. Então, a ansiedade de separação é um outro fenômeno que parece alienação parental, mas não é. Outra questão. A recusa da criança tem causa multifatorial. Ela é gerada por várias coisas. Nós precisamos investigar. Então, parem de colocar na petição que a criança recusa porque o outro está praticando alienação parental. A recusa pode ser algo que aconteceu. Primeira hipótese, a criança foi vítima de abuso na casa daquele outro. Então, ela recusa a ida para a casa do outro porque lá acontece uma coisa grave que aconteceu com ela e ela não quer ir porque está com medo, porque está assustada, porque não quer, porque é justo e legítimo. Então tem que investigar e pensar de que forma isso pode ser feito, essa convivência, se vai ser feita e de que forma vai ser. Segunda hipótese, a criança não quer ir porque, o caso que o professor Rolf trouxe, aquele outro está praticando alienação parental. Muitos dos clientes de vocês falam que o outro genitor pratica alienação parental e fiquem ligados porque pode ser que ele mesmo esteja praticando. Então, eu dei uma palestra ontem à noite sobre isso na ABLAP, e a gente conversou sobre isso. Qual é a solução para isso, Glícia? A minha dica é: orientem seus clientes a acolher o filho. As pessoas ficam muito ressentidas quando o filho as hostiliza, e é natural. Claro, se uma criança de 6, 7 anos chega e fala, não quero falar com você, não fala comigo, é como se você não existisse, é claro que esse pai vai ficar magoado ou essa mãe vai ficar magoada. Mas qual é a dica para que se reverta esse quadro que a criança apresenta? Vai fazer uma terapia, vai fazer um esporte. E essa hostilidade que você tem do seu ex, porque na hora que o seu filho está ali falando com você, que não quer ver você, que não quer conviver com você, você já tem um ódio mortal do ex. E você já vê o ex encarnado na forma da criança. E a raiva fica toda ali na criança. É o mini diabinho. Essa expressão foi ótima, bem importante. É um mini diabinho. E os pais ficam enfurecidos. E eu atendo direto dos pais, ou então de paciente, de assistente, cliente de assistência técnica que me liga no final de semana. Glícia, meu filho não quer ir. Olha, você acredita que ele veio para mim? Ele chegou na porta da minha casa para me xingar. E eu falei, o que você fez? Eu xinguei ele também. Eu falei para ele, tudo isso que você está falando, fulano, é coisa que a sua mãe botou na sua cabeça. Para pensar quem está com a razão. Eu falei, olha, você não passou no psicotécnico. Porque não foi isso que eu te orientei. Você tem que fingir que não está escutando. Você tem que botar um tapa-ouvidos, fazer cara de paisagem, dizer, filho, vamos lá, cara. Tô morrendo de saudade de você. Eu comprei aquele jogo lá da FIFA pra gente jogar. Vai ter jogo do Flamengo, sei lá de quem. Flamengo não, Tricolor. Vai ter jogo do Fluminense. Amanhã vamos assistir. De noite vamos comprar aquela pizza que você curte. Vambora, para de bobeira, filho. Tá bom, beleza. Você não gosta de mim. Eu também, às vezes, não gosto de você. Inclusive, quando você faz isso, papai não gosta. Mas estamos empatados e a gente se ama e vamos viver. E pega o filho e vai embora pra casa. Vai ser feliz. Tem que transmutar aquela energia da raiva que a criança chega. Porque senão aquele cara vai ficar tão ressentido e magoado que ele vai começar a revidar. E quando ele começa a revidar, ele vai gerar no filho o desejo de não ir.
E ele vai ser o grande responsável por essa não ida. Porque ele não fez o dever de casa dele. Ele não soube contornar o filho diabinho. Então, qual é a causa da recusa? Autoalienação parental. Esse pai tem que ser orientado por uma equipe. Ele tem que ser orientado de que forma ele trata esse filho, como ele faz para transmutar essa hostilidade que ele recebe do filho. E vamos aí por várias outras causas. Então percebam que nem sempre será ato de alienação parental. O que é o ato? É um ato praticado com o intuito de gerar afastamento. Tem um dolo, tem um especial fim de agir. É aquele adulto que está com raiva e usa o filho para se vingar do outro, para causar raiva no outro. Porque ele não tem nenhum outro meio mais eficaz de atingir o outro senão através do filho. E eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, gente. Nós precisamos muito de continuar estudando esse fenômeno, muito de continuar entendendo os meandros de tudo isso, porque cada vez mais os casos se apresentam para nós de forma muito complexa. E cada vez mais eu, como perita, me coloco num lugar de abandonar o suposto saber e querer entender a realidade. O que acontece na prática é, nós estamos lá sentadinhos atendendo e chega uma mãe e conta uma história. Nós acreditamos naquela história. E a gente fala assim, que absurdo que aquele cara fez, né? Que absurdo, filho da mãe. Olha, quando ele chegar aqui semana que vem, eu já falo com as minhas colegas, tá ali, ó, Giovana e Janaína, que trabalham comigo. Gente, semana que vem não vamos dar mole pra ele não, hein? Outra coisa, se ele ligar pedindo para desmarcar, não tem desmarcação, tá? Já disse que aqui não tem como desmarcar, a gente dá ressalva, não. Aí na semana seguinte vem o pai. Aí o pai conta uma história. Aí a gente já fica, como que eu pude me deixar enganar por aquela louca? Que maluquice é essa? Eu trabalho aqui há tantos anos e eu me deixei levar. Você viu? Lembra como ela é sedutora? Lembra aquele gesto que ela fez, aquilo que ela falou que enganou a gente? Porque, gente, quando a gente mergulha na subjetividade, quando a gente se abre para a escuta, nós percebemos que todos têm razão. Dentro da sua expectativa, dentro do seu lugar de conflito, todos têm as suas razões. Ninguém é santo ali. Todo mundo contribuiu de alguma forma, mesmo sem se dar conta, para que o conflito permanecesse. E todos têm que se responsabilizar nessa retomada de convivência. É isso que a Andréa chamou atenção e que o professor Rolfo chamou atenção. É difícil, mas é possível. E é com a participação de todos nós, psicólogos, advogados, assistentes sociais, magistrados, que a gente vai poder contribuir para uma efetiva mudança de realidade. Porque as coisas não são simples. E nós não podemos ter um olhar superficial. Fechando a minha fala, eu quero trazer um outro caso concreto. Atendemos uma criança recentemente e a história foi a seguinte. A mãe, durante a pandemia, essa criança é natural de um outro estado do Brasil e a mãe teve uma relação sexual com o pai dessa menina, ficou grávida, era uma relação esporádica, ela namorava outros homens e outras mulheres, eles tiveram uma relação, ela ficou grávida. Segundo ela chegou para esse homem e falou, quero ter a bebê. Ele falou, beleza, problema seu, mas eu não vou assumir, fica aí com esse barulho. Então ele não ofereceu nenhuma ajuda e ela resolveu ter a criança. Em seguida, ela fez amizade com uma senhora que vinha a ser mãe de um outro ficante dela, um outro caso dela. Então ela ia lá na casa desse cara, de vez em quando eles namoravam, e essa senhora morava na casa e elas fizeram amizade. E durante a gravidez ela frequentou a casa desse cara, que era um dos parceiros dela. Essa senhora, quando a menina nasceu, se apegou à filha. E começou a dizer, deixa ela aqui final de semana, deixa ela aqui com a gente, fica aqui com a gente. E ela ficava parte do tempo lá, em outros momentos ela deixava a criança lá. E depois de 3 meses ela deixou a criança efetivamente com essa senhora e veio para o Rio de Janeiro atrás de uma namorada. E nunca mais viu a filha. Então a menina foi criada pela mãe, que ela chama seria uma avó, que ela chama de mainha, por um pai que não é o pai biológico, mas que a registrou como pai biológico e criou como se filha fosse até os 5 anos de idade. E quando a menina tinha agora 9 anos de idade, a mãe recebeu durante a pandemia um vídeo enviado pela irmã do pai registral, né, esse pai socioafetivo. E no vídeo a menina fazia sexo com um cachorro pitbull, que era o cachorro pitbull da família que ficava no quintal da casa. A menina fazia xixi,
pegava a cabeça do cachorro, arrastava até o xixi, fazia o cachorro lamber o xixi, depois ela colocava o cachorro atrás dela, ficava na posição de 4, botava o cachorro atrás dela e ela fazia gestos imitando a cópula. Não dá para ver exatamente como que a coisa aconteceu ali, mas o fato é que ela faz isso repetidamente. Esse vídeo chegou até as mãos da mãe e a cunhada, nós ouvimos o áudio da cunhada, que enviou para ela: fulana, olhe sua filha como tá, ela tá terrível, fulano, não obedece mais ninguém, tá estranha, tá agressiva, tá fazendo isso, olha o que ela tá fazendo agora com o cachorro, fulana, olha como ela tá terrível, essa menina, pedindo ajuda e contando pra mãe. O que a mãe fez? Foi lá na cidade, se hospedou 3 dias na casa de manhinha, pegou a filha, trouxe para o Rio de Janeiro, pegou uma liminar de guarda provisória e ela é guardiã provisória da filha há 2 anos. Há 2 anos a filha não vê a manhinha, que é quem criou ela até os 10 anos de idade, até os 9, na verdade agora a menina está com 11, e não vê esse pai também. E aí, no primeiro momento, quando nós vimos esse vídeo da menina com o cachorro, nós falamos: isso é maus tratos. Isso é pedofilia, isso é negligência, tem alguém fazendo alguma coisa com essa menina, induzindo ela a essa sexualização precoce. Tá bom ficar com essa mãe aqui no Rio de Janeiro porque tá protegida. Tá certo. Só que aí a gente foi escutar a mãe. E quando a gente foi escutar a mãe, a gente viu ali uma mulher total ausente de empatia. Quando ela conta que a filha fazia sexo com o cachorro, ela conta isso com uma frieza. E ela começou a contar da atual companheira, que ela mora com uma companheira, que a filha mora com essa companheira também, e que a companheira contou toda a verdade para ela, que o fulano não é o pai dela. Aí eu falei para ela: mas a senhora contou isso assim? Teve alguma preparação? Porque a criança ama esse pai, né? Ela conviveu com ele 9 anos, é o pai dela. Não, falou logo a verdade para ela: doutora, a verdade tem que ser falada para ela. Ela falou a verdade. Então, falou que esse pai não é pai e que lá ela não precisa dele, porque um pai assim é melhor não ter. E ela agora está querendo conhecer o biológico. Eu falei: mas o biológico que não quis, essa menina lá atrás, ela vai conhecer esse pai que a rejeitou desde o início da concepção? Uma história meio pé sem cabeça. E na semana seguinte, entrevistamos de vídeo o pai registral, sócio efetivo, e manhinha. E manhinha chorou muito, falou da saudade que sente da filha, que essa filha foi arrancada dela e ela não tem direito a nem falar por telefone, nem ouvir a voz e nem nada, que nem direito de contato de vídeo ela tem. Doutora, o meu cachorro, eu até já dei o cachorro, eu não sabia, doutora, que ela tinha isso no celular. Ela andava vendo vídeos, nós vimos no celular dela vários vídeos de YouTube, de crianças fazendo isso com outros cachorros, com gato e com tudo. Eu acho que ela aprendeu vendo o celular. E eu vi aquela avó ali sofrendo muito, amorosa, sofrendo muito. Em seguida entrevistamos o pai, mesma atitude desse pai, com muita saudade da filha, se penitenciando por não ter visto esses vídeos antes, morrendo de saudade, sofrendo muito com a falta que a filha faz para ele. E vimos por parte da mãe uma tentativa de uma alienação parental que já está rolando. Ela já está fazendo a cabeça da filha para ficar no Rio de Janeiro, que aqui é muito melhor, que afinal de contas lá ela não tinha nada, aqui ela tem uma vida, porque o pai dela biológico é rico e o pai dela registral que criou ela não é. Então já está começando o induzimento, porque convém a quem? A ela. Porque ela quer a guarda da filha, porque ela quer manter a companheira próxima dela, e a gente percebeu que a companheira se apegou muito à filha. Então a filha é um objeto de barganha para ela se manter unida a essa companheira, inclusive para isso, porque a companheira está muito apegada à menina. E não sei se essa família se sustenta, se essa união se sustenta, se a filha sai e volta para o Nordeste e fica só ela e essa mulher aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, as coisas não são simples como se apresentam. Cuidado com o que vocês escrevem. Cuidado com o que vocês falam. Ela já acusou o pai de pedofilia, já fez registro de pedofilia, esse homem já está respondendo processo criminal. Calma. E cuidado também com o que a gente vê no primeiro momento, que aquilo que parece pode não ser. Então, a lei é boa, a lei fala de uma criança que não é objeto, que é pessoa. A lei propõe medidas que ainda não são medidas que solucionam essa questão, porque essa questão é demasiado complexa, mas a lei traz caminhos, e eu acho que nós precisamos de articular isso. Quando a lei traz, por exemplo, o rol do artigo 6º, é exemplificativo. Tem várias outras coisas que o juiz pode fazer, e uma coisa que tem funcionado muito no Rio de Janeiro é o acompanhamento pela equipe.
Então, o juiz fixa uma decisão e antes dele sentenciar, nós fazemos um acompanhamento do desdobramento de como se dá essa convivência. E eu fiz isso em vários processos, né, Bernardo? Trabalhamos juntos num processo muito tempo assim, com Marcelo Santoro. Antes de dar uma sentença de guarda compartilhada, é uma menina que foi vítima de alienação parental, afastada do pai por muitos anos, acreditou ter sido vítima de abuso sexual, e é claro, a juíza não vai impor uma convivência assim na marra, quero que conviva. Não, quero que conviva no tribunal, por um tempo, e que a psicóloga faça um diálogo entre eles, tente mediar uma convivência mínima, que depois, inclusive, passou a ser até no escritório dos advogados, porque os dois advogados de ambos os lados concordaram que fosse assim. Então, como o escritório é perto do fórum, eu ia toda semana para o escritório do advogado da mãe atender a menina e o pai nesse escritório, por aquiescência do pai dela que aceitou e da advogada do pai que aceitou. E eu, durante um ano, fiz 42 encontros com essa família, tentando resgatar esse vínculo que se perdeu entre esse pai e essa filha. Hoje essa menina tem 23 anos de idade. Ela convive com o pai. Ela ainda até hoje não pode dizer para a mãe que vai na casa do pai vê-lo e ver o irmão mais novo. Que o pai agora tem um neném. E ela não pode dizer isso para a mãe, mesmo com 23 anos. Vejam as marcas que a alienação parental deixou para essa menina, para essa família. Esse pai perdeu a filha, perdeu a infância toda da filha. Ele só resgatou a filha quando ele casou de novo e a mulher dele ficou grávida. Aí a filha o procurou, já com 20 anos de idade, para querer conhecer o irmão. Então é uma relação que está se iniciando agora, está engatinhando ainda. Mas que só foi possível de se engatinhar, de se permitir um recomeço, porque teve uma intervenção de um poder judiciário forte, de uma juíza muito forte, que disse: eu não vou tolerar abusos. Impôs multa, advertência, inversão de guarda, todas as medidas ela fez. E aí eu respondendo uma pergunta, fechando aqui a minha fala. Funciona a terapia da ameaça? Eu me fiz essa pergunta, Rolf. E a minha resposta é: funciona. Eu tenho isso para mim como hipótese, não sei se é um pensamento fechado, mas o que eu tenho visto, isso eu tenho como certeza, o que eu vejo que nos processos em que tem uma intervenção eficaz do Poder Judiciário firme, que fica claro para a família que aquele juiz ou juíza não vai tolerar abusos, porque sabe que o juiz é forte, conhece o processo, o juiz leu, o juiz chama os advogados e fala: doutor, orienta seu cliente, porque senão eu vou tomar providências sérias. Naqueles casos, o processo tem mais jeito. As famílias, as pessoas se acalmam, os limites são impostos e tem mais chance de conseguir resgatar o vínculo e a convivência. Agora, naqueles outros casos que o juiz já se declara impotente, isso aí é problema de psicólogo, manda para mediação, manda para grupo de terapia, manda para constelação familiar e trata o processo como um outro conflito qualquer, porque não é, aí a chance do tempo passar e o vínculo ser perdido é muito maior. Então, qual é a minha sugestão para vocês, advogados? Chegou até vocês uma notícia de que alguém está sofrendo alienação parental. Conversem com esse cliente, sabatinem esse cliente para vocês terem um pouco mais de convicção se isso realmente acontece. Se vocês estiverem convictos que isso acontece, narrem os fatos e peçam uma audiência especial, com a finalidade de que o juiz conceda a tutela antecipada de convivência que vocês vão pedir e faça uma advertência a ambos os pais, inclusive ao seu cliente. A advertência será: senhores pais, este juiz não tolerará abusos contra o filho, sejam de qualquer espécie, psicológico, moral, pode citar alienação parental, porque é uma das espécies do psicológico e do moral. E caso apareça para mim a notícia de que a criança está sofrendo qualquer tipo de abuso, tomarei medidas mais firmes na próxima vez que a gente se encontrar. Eu vejo que isso funciona muito. Uma audiência especial feita logo no início já dá aquele limite. O juiz já olha para todo mundo, já sabe quem é o pai, a mãe, quem é o advogado, a coisa já caminha diferente. Tá? Essa é a minha sugestão. Muito obrigada pela oportunidade.
Mais uma vez agradecer muitíssimo, enfim, acho que a visão da psicóloga, né, assim, é sempre importante, porque a gente está aqui em relações familiares, né, as relações humanas, a gente não pode ficar só no âmbito da lei, né, a gente precisa trazer essa visão multidisciplinar, então a presença da Glícia sempre aqui com a gente, sempre nos auxilia muito nesse estudo. Eu queria agradecer demais a sua presença. Foi uma manhã magnífica